Olá, buenos dias. Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estou com saudade de vocês, espero que vocês estejam bem, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade, tá bom, ao livro, fazendo primeiramente a correção, tá certo? Dos exercícios de revisão, lá do final da unidade 3, tá? Nas páginas 64 e 65. Vamos lá? Ejercicio 1. ¿Cómo son ellos? Relaciona las características de la columna del lado izquierdo con el adjetivo correspondiente en la columna del lado derecho. Entonces, el orden quedó C, E, F, B, D, A. Tá? Então, seguiram essas ordens aí as letras, tá? De acordo com as características. 2. Completa los espacios en blanco del siguiente fragmento de un cuento conjugando los verbos em pretérito imperfeito. Vou ler apenas as respostas, tá bom? Apenas os verbos. Então, vocês tinham no primeiro espaço o verbo ser. Então, ficou era. Depois, poder, podia. Conformar-se, se conformava. Imaginar, imaginava. Fantasear, fantaseava. Cantar, cantavam. Saltar, saltavam. Agora indo para 65 lá em cima, continuando a leitura. Corear, coreavam. Contar, contava. E essa é a correção do exercício 2. Já o exercício 3, tá? Ordena as seguintes frases e conjuga os verbos em pretérito imperfeito. Vocês tinham que colocar as frases na ordem, né? E o verbo conjugar no pretérito imperfeito de acordo a quem se refere. Então, ficou: quem era aquela persona que estava em tu casa? B. Antes me gustaba ir a la playa. C. Esa noche nosotros teníamos mucha hambre. D. Sus hijos hablaban mucho en clase. E. Vuestras calificaciones estaban muy buenas. F. En mi instituto no había ordenadores. Então, essas são as respostas das páginas 64 e 65. Nós vamos começar, gente, agora a unidade 4. E prestem atenção, tá? Na explicação hoje referente ao uso, né, das preposições em espanhol, porque vai ter exercício, tá? Para vocês resolverem, fazerem, né? E valendo 5 pontinhos da última parte da atividade contínua, tá bom? Então, é importante que vocês prestem bastante atenção. Sempre listo quer dizer sempre pronto, tá? Observando aí, gente, pessoal, as páginas 66 e 67, né? Acredito que vocês já devem ter percebido, né? Do que se trata o assunto, tá? E aí eu vou ler aqui o resuminho da 67 e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que nós vamos abordar aqui no início da unidade, tá? Então, lá na 67 fala o seguinte: estudaremos las preposiciones, practicaremos el plural de los sustantivos, conoceremos el plural de los sustantivos no contables, hablaremos de scouts, trabajo voluntario y ONGs. Ejercicio 1. Mira estas imágenes. ¿Dónde están y qué hacen los chicos? ¿Conoces los scouts? Então, ela tá pedindo pra gente olhar a imagem, perceber o que eles estão fazendo, né? Percebe-se que eles estão em um acampamento e tal. E pergunta se vocês sabem o que é o Scouts, né? Que em inglês, para nós aqui, seria os exploradores, tá bom? Também pergunta na 2, que aí vocês vão responder em casa. Pergunta pessoal. E tu, te gostaria de ser um Scout? Por quê, tá? Então, quem conseguir responder, né, justificar em espanhol pode, ou se não, podem colocar se sim ou não, independente de ser sim ou não, e por quê. Tá bom? Seriam os escoteiros, né? Os exploradores da natureza. É isso que vai abordar aqui, pelas imagens a gente pode observar. Pessoal, vou explicar agora. Podem passar lá para a página 70 em diante. Eu vou começar a explicar para vocês o uso das preposições, né? O uso das preposições. Quem sabe usar em português, os usos das preposições, que a gente tem o a, ante, após, com, contra, de, desde, né? São os mesmos, tá? Em espanhol.
Prestem atenção que eu vou ler, tá? Todos que nós temos aqui, que vão ser usados nos exercícios. Então, a gente começa lá. Fíjate. Fui a um campamento com mi grupo Scouts, chicos y chicas entre 7 a 21 años. Y 21 años. Las preposiciones establecen relaciones o nexo entre dos palavras. Vamos a conhecer algumas preposições em espanhol. Então, aqui, gente, já começa com exemplo, né? Todas as palavras grifadas, tá? São preposições. Então, na primeira frase, a, com e entre, todas elas são preposições. E já fala o texto, né? Que a gente vai fala que as preposições estabelecem relações e nexos, né? Entre as duas palavras. Então, quando a gente tiver a preposição a, que é o primeiro exemplo, ele indica um destino. Exemplos. B, a la biblioteca. Então, a preposição a, tá? Ela indica um destino, ou seja, para onde a pessoa pode estar indo. Então, ve a biblioteca, né? E o outro exemplo, tá? Volvemos al trabajo. Aí vocês vão falar, mas não era o a, por que agora tem o al? No caso aqui, a tradução seria voltamos ao trabalho, tá? Assim como em português a gente tem o artigo a, né? A preposição a mais o artigo o, que ficaria ao, né? Voltamos ao trabalho. Em espanhol também acontece la contracción, né? Que é a preposição a mais el, que seria o a mais o o. Em espanhol, a mais el dá o al, tá? Mas também, quando a gente junta essas duas palavrinhas, que fica al, ela se torna uma preposição. A indica também la hora. Exemplo, el banco abre a las 10:30. Também indica a hora, né? A. Então, o banco abre, né? Para nós seria às 10 horas, tá? Mas em espanhol, a las 10:30. Ou a las 10:30. Temos o ante. O ante indica que algo está delante del objeto ou persona indicada ou em presença de ella, tanto de modo real ou em um segundo sentido figurado. Exemplo. Estamos muito preocupados ante uma situação como esta. Então, o ante está dizendo que a gente indica que alguma coisa está na frente de um objeto ou de uma pessoa. Mas também eu posso usar o ante diante de uma situação no sentido figurado, como a frase aí, né? Estamos muito preocupados ante ou em frente, né, a uma situação como essa. Tá? Então, também pode ser usado no sentido figurado, como foi dado no exemplo. Barro. Barro também é uma preposição, né? É uma preposição. Indica algo fisicamente por debaixo do objeto ou persona indicada. Também serve para indicar dependência por subordinação ou de consequência. Exemplo, el anillo cayó bajo la cama. Então, o barro, tá? Ele indica como se alguma coisa estivesse fisicamente, né? Debaixo de um objeto ou de uma pessoa indicada, tá? E aí, como a gente viu, o exemplo, né? O anel caiu embaixo da cama. A tradução seria. Temos o com, indica uma companhia ou um instrumento de produção de la acción. Então, indica uma companhia ou um instrumento de uma ação, né? De produção de uma ação. Trabajamos com Regina. Então, a companhia seria quem? Regina, tá? Contra, indica oposição, rechazo, desgusto ou, por lo contrário, uma proximidade física total. Exemplo, el médico le recetou uma medicação contra a anemia. Então, indica uma oposição, né? Uma recusação, um desgosto, tá? Quando você recusa algo. Então, no exemplo foi dado aqui de oposição, né? O médico indicou na receita indicou uma medicação contra a anemia, né? Então, ou seja, para lutar para que a anemia seja vencida, né? Em, indica a ubicação. Exemplo, vive em Montevideo. Então, também pode indicar uma localização, né? Vive em Montevideo. Em, também indica formas de mobilidade ou de transporte. Exemplo, viaja em autobús, em trem e em metro para ligar ao trabalho. Excepção, a pé e a cavalo. Toda vez que a gente vai falar, né, sobre um meio de transporte que a pessoa, né, usou,
a gente sempre usa a preposição em, antes dos meios de transporte, tá? Em ônibus, em trem, né? No metrô, enfim. E exceção em que? Quando a gente fala a pé e a cavalo, né? Que a gente usa a preposição a e não em. En também indica tempo, las estaciones del año, los meses, enfim, tá? Exemplo, Víctor chegou a Brasil em 1999. Então, qual foi o ano que ele chegou? 1999, tá? Então, vai indicar tempo também, estação, meses. Já na página 71, fala que em também a gente usa em julho, hace mucho frio em Mendoza, né? Também tá falando sobre o mês, né? Ojo, los días de la semana en español nunca van acompañados por la preposición en. Ejemplo, vuelvo el lunes. Então, a gente falou, gente, que a gente usa o em antes das estações, dos meses, dos anos, mas nunca antes dos dias da semana, porque os dias da semana, como vocês sabem, são masculinos. Então, eu posso usar, por exemplo, terça-feira, el martes, ou plural, los martes, nunca em, tá bom? É uma exceção aqui dessa explicação. Continuando a leitura aí, de indica uma procedência. Exemplo, és de Colômbia. Então, quando eu for usar o de, a gente usa pra gente falar de onde a pessoa veio, né? Da procedência. É da Colômbia. E aí a gente tem outro exemplo também que foi usada a contracção, só que agora da preposição de, mais o artículo el. Soy del sul, né? Sou do sul. Agora falando da preposição entre. Entre expresa una idea de intermediación o de alternativa de lugar, opciones o de tiempo y de participación en conjunto. También puede referirse al punto intermedio de una trayectoria. Ejemplos: viajamos entre Córdoba y Catamarca. Lo terminaron entre todos los amigos del barrio. Então, o entre está dizendo que a gente usa quando você quer expressar uma ideia de intermediação, de alternativa de lugar, opções de tempo, de participação de conjunto, como nós lemos aí. Desde indica um ponto de partida ou de comienzo, tanto em el tiempo como em el espacio. Ejemplos: volvimos desde Córdoba. El restaurante está abierto desde las 11. Então, desde indica, né, de onde a pessoa está falando, certo? E também, por exemplo, qual é o tempo, né? Então, que a pessoa está falando, né? No caso aí, ou o tempo que está aberto, no caso aí no exemplo, né? O restaurante está aberto desde as 11 horas. Hasta indica um ponto de chegada ou o limite de um estado ou de uma ação. Então, o hasta, gente, a tradução seria até, tá? Indica um ponto de partida, um limite de um estado ou de uma ação. Ejemplos: llegamos hasta la avenida General Paz. El museu queda abierto hasta la tarde. Então, chegamos até a Avenida General Paz e o museu está aberto, fica aberto até tarde, até a tarde. Ásia. Ásia, ele pode ter algumas traduções diferentes, tá? Indica la dirección de un movimiento ou uma tendência física ou subjetiva. Fala que indica, né, uma direção, movimento ou uma tendência física ou subjetiva. Exemplos: los padres viajaron hacia el sur a la Patagônia. No sinto gran simpatia hacia la poesia. Então, no primeiro exemplo, o hacia, tá? Os pais viajaram até o sul, a Patagônia, né? Então, o exemplo aí, nesse caso, tem o sentido de até. Já no outro exemplo, no siento gran simpatia hacia la poesia. Então, não sinto uma grande simpatia em relação à poesia. Então, pode ter o sentido de até ou em relação. Explicando a última parte, pessoal, a página 72. Nada que ver. Viste que as preposições em espanhol são bastante similares a las preposições em português. No, pero ojo, lo que cambia no es la estructura, sino su uso. Fíjate, voy a votar por los socialistas, em espanhol. Vou votar nos socialistas português. Então, gente, tá falando aqui sim que apesar das preposições, tá, terem a mesma escrita, algumas delas, nem sempre, né, mesmo que seja escrito em espanhol
e em português, né, da mesma forma, elas nem sempre escrevem, quando você vai traduzi-las, vocês vão usar da mesma forma. Então, no primeiro exemplo, a gente tem duas preposições usadas em espanhol, que é o a e o por. Já no espanhol, a gente temos a palavrinha nos, né? Nos, que seria o em mais o os. Outros exemplos aí seguem também da mesma forma, tá bom? Vocês podem ler com mais calma. E agora vocês têm uma atividade contínua de acordo com a aula de hoje, tá? Tem exercício da 68 a 72, valendo 5 pontinhos para vocês fazerem. Me enviar essa semana sem falta para totalizar os 10 pontos. Essa vale 5, mais aquela que já está lá no Schools, tá certo? Pode me enviar pelo binóculo ou pelo Schools, como vocês preferirem. Das 68 a 72. Por hoje é só, buenos dias e adiós.